Em suas mãos, quem contou da areia cada grão, treme reis, nações ao ouvir sua voz, rejubila toda a criação. Quem já deu conselhos ao Senhor, ao que disse, quem se pode opor? Tudo sabe, quem vai lhe ensinar? Tudo fez, quem pode questionar? És nosso Deus, no trono a reinar, vinde adoremos. És nosso Rei, incomparável é, vinde adoremos. Cravejado foi, a morrer da culpa nos livrou. Deus o eterno humilhado foi, mas ressurgiu da tumba o meu Senhor. És nosso Deus, trono a reinar, vinde adoremos. És nosso Rei, incomparável é, vinde adoremos. Reinarás pra sempre, reinarás pra sempre, reinarás pra sempre, reinarás pra sempre. És nosso Deus, trono a reinar, vinde adoremos. És nosso Rei, incomparável é, vinde adoremos. És nosso Deus, no trono a reinar, vinde adoremos. És nosso Rei, incomparável é, vinde adoremos. Amém. Igreja, pode sentar. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Ele fora o
criadas as coisas, tudo quanto há nos céus e na terra, visível e invisível, tronos e soberanias, poderes e autoridades, foi feito por Ele, foi feito pra Ele, Ele é antes de tudo, Ele tudo subsistir, Ele tudo subsistir. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Nele foram criadas as coisas, tudo quanto há nos céus e na terra, visível e invisível, tronos e soberanias, poderes e autoridades, foi feito por Ele, foi feito pra Ele, Ele é antes de tudo, Ele tudo subsistir, Ele tudo subsistir. Por meio dele, terra e céu se reconciliarão, estabelecendo a paz por seu sangue derramado na cruz. Por meio dele a vitória e a ressurreição, por ele todas as coisas sustentadas são. Poderoso, Rei Supremo, vitorioso, soberano, primogênito, dentre os mortos, pra reinar sim, com a nova criação. Jesus, 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 nome doce, Jesus, 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 nome forte, Jesus, 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 nome vivo, Jesus, Jesus, Jesus. Olá, queridos irmãos, mais um período de oração em família e como parte do nosso programa temos esse tempo de reflexão baseado no livro Hábitos Espirituais. Depois de termos passado pela primeira parte desta obra, que se relacionava com o ouvir a voz de Deus por meio de sua palavra, hoje vamos dar início à segunda parte do livro e nela vamos voltar nossa atenção para o ser ouvido por Deus, ou seja, vamos refletir sobre oração. A palavra de Deus ali em Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2 diz: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O universo, portanto, nunca foi marcado pelo silêncio, porque o seu Criador sempre falou. Essa é uma das marcas da pessoalidade de Deus. Energia não fala, força não fala, mas pessoas falam. E por que pessoas falam? Porque Deus, que é a suprema e eterna pessoa, fala. E qual é o seu assunto principal? Qual é, digamos assim, o tema áureo dos seus pronunciamentos? A resposta: Jesus, a quem ele constituiu herdeiro sobre todas as coisas e por meio de quem o universo foi criado. Mas Deus não é como aquelas pessoas chatas que não respiram entre as frases que dizem sem dar espaço para o outro falar. Definitivamente não é assim. O Deus que fala é o mesmo que graciosamente ouve. E essa é a definição mais básica de oração: falarmos com o nosso Deus que nos ouve.
Mas quem sou eu para ser ouvido? Se você já se fez essa pergunta, entendeu que Deus se dispor a nos ouvir é em si um ato de extraordinária bondade, amor e graça. Nada que falemos lhe é desconhecido, lhe acrescenta alguma coisa ou algo que ele não tenha considerado antes. Mesmo assim, ele está muito, mas muito bem disposto para ouvir você. Isso não é magnífico? O Deus cuja fala criou tudo o que existe, o Deus que abriu a boca para falar conosco, abre os ouvidos para nos ouvir. Que coisa extraordinária, que coisa maravilhosa. A atitude de Deus nos ensina a ouvir. E que ouvir é um ato de graça. Ouvir é uma ação elevada. E isso revela quão baixa é a nossa sociedade que disputa agressivamente por um lugar de fala. Será que foi sem referências que Tiago disse: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se? Deus está pronto para se relacionar conosco, mas a realidade dura é que nós não somos e não estamos predispostos a falar com Ele. Por causa do nosso pecado, o melhor que oferecemos a Deus é o nosso silêncio. Por isso, a conversa com Deus não foi iniciada por nós, foi iniciada por Ele. Ele falou-nos por meio do seu Filho, que por sua obra de redenção reconciliou pecadores condenados com o Pai Santo, tornando-os filhos amados e herdeiros com Cristo das riquezas da eternidade. Deus, atenção, Deus falou primeiro. Não fomos nós que começamos a conversa. Definitivamente não fomos nós. Contudo, uma vez que a conversa foi iniciada diante da incomparável misericórdia demonstrada por meio do Verbo de Deus, nosso silêncio pode ser rompido. Como começar a nossa parte, então? Com pedidos? Não. O ato de Deus é um convite irresistível a que comecemos a falar com adoração. Nas palavras do autor, a oração é um reflexo da graça que Ele dá aos pecadores que salva. É por ter sido alvo dessa graça que o salmista pode afirmar confiantemente: o Senhor aceita a minha oração. Salmo 6, versículo 9. Você sabe tão bem quanto eu que, mesmo tendo sido resgatados pela graça de Jesus, ainda assim temos dificuldade de orar. E quando começamos, nossa tendência quase que instintiva é partir para onde? Para os pedidos. Por isso, um bom exercício antes de orarmos é relembrarmos do Evangelho, da mensagem por meio da qual Deus nos salvou em Cristo, a boa nova do amor de Jesus, que abriu o novo e vivo caminho para a sala do trono do Rei do Universo, que por causa da justiça de Cristo imputada a nós pela fé, possibilita indignos estarem em relacionamento com o Todo-Poderoso, como nosso eterno Pai. Esse exercício certamente vai conter nosso ímpeto de pedir e estimular nosso coração a se derramar diante do Senhor em adoração. Desse modo, a oração vai cumprir seu mais elevado propósito, não de obter coisas de Deus, mas de obter o próprio Deus. Quando a fonte motivadora da nossa oração é a sua obra e o que Ele diz, nossa fome é intensificada não mais pelas dádivas oriundas do céu, mas por aquele que as proporciona de lá. Cabe aqui a referência feita a John Piper, que disse o seguinte: não é errado querer as dádivas de Deus e pedi-las. A maioria das orações da Bíblia é para pedir as dádivas de Deus. No entanto, toda dádiva deve ser desejada essencialmente porque ela nos mostra mais de Deus e nos acrescenta mais dele. Quando todo mundo falha, a base para a alegria permanece: Deus. Assim, é secundária cada oração pela vida, pela saúde, pelo lar, pela família, pelo emprego e pelo ministério. O grande propósito da oração é pedir que em todas as suas dádivas e por meio delas, Deus seja a nossa
alegria. Se a oração é um relacionamento com Deus por meio da qual obtemos mais do próprio Deus, o foco da oração não está em posturas e práticas específicas que, se adotadas, farão dela mais aceitável a Deus. Em Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 6, falando sobre oração, Jesus condenou certos procedimentos relacionados à oração, como, por exemplo, orar em pé ou em lugares estratégicos para ser visto, ou ainda usar constantes repetições na tentativa de vencer Deus pelo cansaço e alcançar a dádiva desejada pela insuportável insistência. Ao contrário disso, a orientação do Senhor Jesus foi assim: vocês orem assim, Pai Nosso. A ênfase está na comunicação de um filho para com o seu pai, no ambiente e na intimidade de um relacionamento familiar. É por isso que não há absolutamente nenhuma prescrição rígida quanto à postura ou à prática relacionada à oração, como ore em pé, ore de olhos fechados, ore de joelhos, ore na sala, ore no monte, ore em tal horário do dia e por aí vai. Mas sim, perseverem na oração, Colossenses 4:2. Ou orem sem cessar, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17. A oração é, acima de tudo, uma orientação de vida antes de práticas e padrões particulares que podem ser característicos de uma certa comunidade ou tempo de vida ou de uma época da história da igreja. E essa orientação envolve um Pai pronto, muito disposto a nos ouvir, certamente mais do que estamos prontos para lhe falar. Talvez parte dessa falta de prontidão para falar com Deus seja alimentada por aquela dúvida que por vezes se insinua: será que Deus está me ouvindo mesmo? O que pode dar certeza de que nossas orações estão sendo ouvidas pelo Senhor? Como vimos, certamente não é por orarmos de madrugada, no alto de um monte, com mãos levantadas ou com a cara no pó. O que efetivamente dá certeza de que nossas orações estão sendo ouvidas é estarmos unidos a Cristo Jesus pela fé. A Bíblia fala ali na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Hebreus 4, depois de atestar que temos um sumo sacerdote que se compadece de todas as nossas fraquezas, Jesus Cristo, dá a seguinte orientação no versículo 16. Assim, ou seja, uma vez que temos Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Se já depositamos toda a nossa confiança em Jesus, isso significa que as portas da sala do trono da graça de Deus, e mais especificamente dos seus ouvidos, por causa dos méritos de Jesus, estão sempre abertos para você. É por isso que oramos em nome de Jesus. Esse é um lembrete de que temos um mediador entre nós e o Deus Santíssimo, de que por causa da obra de Jesus fomos declarados justos e que a fé nele retirou as vestes de iniquidade e nos deu vestes de justiça em seu nome, de modo que somos recebidos por Deus como um Pai pronto para ouvir a voz dos seus amados filhos. Que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária. Que efeito tudo isso deve produzir em nós? Adivinhe? Oração. Somos ouvidos por Deus. Vamos aproveitar isso ao máximo. Para tanto, deixo aqui o incentivo do hino 400 do HCC. Quão preciosas são as horas, que diz assim: quão preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão muito deliciosa de minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem envolver, pois é Ele meu abrigo quando o tentador vier. Ao sentir-me pressionado por problemas terreais, irritado, enfraquecido em hesitações carnais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem-me
consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão e dá forças para que eu vença o pecado e todo o mal. Ele é sempre meu amigo, o melhor e mais leal. Se quereis saber quão doce é com Deus ter comunhão, podereis então prová-lo e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus e tereis na vossa vida paz perfeita, graça e luz. Deus abençoe.